E aí, habitantes da diversidade, tudo bom com vocês? A gente está aqui para o nosso terceiro episódio para falar um pouco sobre capacitismo e acessibilidade. Eu estou aqui com os meus 2 convidados especiais do dia. Eu vou chamar eles para poder se apresentar um pouquinho, mas antes disso eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra com uma blusa bege, estou com meu cabelo azul cacheado até o ombro. E agora eu vou chamar a Aline, minha convidada super especial, para falar um pouquinho sobre ela. Oi, Aline. Oi, tá. Eu sou a Aline, uma mulher branca, de olhos verdes, cabelo castanho. Estou usando um batom vermelho e uma blusa branca. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, falando sobre capacitismo, pessoa com deficiência e vários outros assuntos. Muito obrigada, Aline. Agora vamos falar um pouquinho com o Thierry. E aí, Thierry? Olá, pessoal, tudo bem? Olá, pessoal da diversidade. Meu nome é Thierry Sintra Marcondes, eu sou um homem branco, cabelo para trás, enrolado de tanto creme de pentear que eu passei, óculos de armação cinza, barba rasa, feita com uma camiseta da Disney. Eu estou bem feliz e com frio na barriga aí falar com vocês. Eu gosto de descrever meus sentimentos até para surdo e pessoas neurodiversas poderem me entender, e eu também peço às vezes para descrever o som do ambiente, até para equilibrar o quanto eu vou falar, a tonalidade da minha fala. Ok, que aqui nós estamos num ambiente extremamente silencioso. Obrigado e vamos para esse papo. Então, eu vou começar aqui chamando a Aline para contar um pouquinho sobre a vivência dela, mas também um pouquinho sobre o que ela tem feito dentro do mercado de trabalho, sobre os grupos de afinidade que ela trabalha hoje na Natura e, principalmente, sobre a nova missão dela, que é ser mãe. Então, vamos lá, Aline, vamos contar um pouquinho sobre você. Olha, tem vários assuntos aí, então me ajuda aqui, Tati, aí, de lembrar de tudo. Mas como a Tá falou, eu estou no mercado de trabalho há mais de 10 anos. E há 5 anos, 5, 6 anos aí, eu comecei a... Sou uma mulher com deficiência, então eu tenho paralisia cerebral. E aí eu comecei a enxergar o quanto que eu poderia fazer mais por pessoa com deficiência. Sempre me reconheci uma pessoa com deficiência, mas eu sempre falo que eu não era aquela embaixadora, aquela ativista de pessoa com deficiência. Até que dentro da empresa que eu trabalho, teve uma situação muito de capacitismo. E para quem não sabe, capacitismo é o termo que a gente usa quando a gente ofende uma pessoa com deficiência ou a gente faz um termo, tem um preconceito. O termo usado para isso é o capacitismo. E aí surgiu essa situação que me incomodou muito, não comigo, mas com a pessoa dentro do trabalho. E aí eu vi uma possibilidade enorme de falar, nossa, existe pessoa com deficiência e por que não provocar de trazer mais voz para pessoa com deficiência. Então eu falo que eu tenho hoje 33 anos, mas eu comecei de fato a ter esse ativismo de trazer a bandeira de pessoa com deficiência faz 7, 8 anos. E dentro da empresa que eu trabalho foi um lugar que eu tive a oportunidade de criar um grupo de afinidade. Então, gente, foi um trabalhinho de formiguinha. No começo, eu chegava na mesa das pessoas, vamos criar um grupo de afinidade, vamos falar sobre o tema de pessoa com deficiência. E eu escutei várias vezes, tipo, Aline, não vai dar nada, pra quê? E sim, gente, a gente tem que trazer a nossa voz de pessoa com deficiência. E foi muito isso.
foi aos pouco. Hoje a gente já tem 3 anos no grupo de afinidade e tem sido uma transformação constante, não só nos integrantes, mas na companhia como um todo. Até ano passado, antes de eu entrar de licença, eu tive a oportunidade de falar com o CEO da empresa sobre o tema de pessoa com deficiência. Então, levar a voz de todo mundo para a liderança do alto foi muito significativo para mim. Então, esse é um resuminho. E agora eu estou numa missão ainda mais importante na minha vida, que é ser mãe do Rafinha. Mais tarde ele vai aparecer aqui, mas o Rafael está com 6 meses e como ainda é um tabu, mulheres com deficiência na maternidade. Então é um tema que é pouco falado, pouco visto e muitas vezes nem lembrado na sociedade. E estamos vivendo um dia após o outro, desde o dia que ele nasceu, então está sendo incrível o lado da maternidade. Eu sempre me emociono de estar junto com você, porque você sabe que você foi a pessoa que me inspirou a estar em diversidade hoje. Então, muito obrigada por estar aqui do meu lado. De verdade, eu me emociono toda vez que eu ouço você falar, porque, para mim, você é uma das mulheres mais fodas que eu conheço. Então, muito obrigada e parabéns pelo Rafa, porque ele é a coisa mais linda que eu já vi também. Vamos lá, Thierry, antes que eu chore de novo aqui. Thierry, conectando muito com esse assunto de grupo de afinidade, né, quando a gente fala de pessoas com deficiência principalmente, muitas das vezes as empresas não pensam, né, nas pessoas com deficiência, nas adaptações que a gente precisa fazer nos espaços, e isso acontece muito pela pouca representatividade dessas pessoas dentro da empresa. Então, eu queria que você conectasse esses dois temas. A importância de ter representatividade de pessoas com deficiência na empresa, na criação de produtos, serviços e processos que também pensem, né, nas pessoas com deficiência, que sejam acessíveis e inclusivos para todas as pessoas. Não, perfeito. O ponto 1 que eu quero colocar não sei se muitos sabiam, muitas das coisas que a gente usa até no nosso dia a dia, eu já mapeei quase 41 invenções que nasceram na acessibilidade, seja criado por pessoas com deficiência ou para pessoas com deficiência, que a gente usa no dia a dia. Um exemplo que possivelmente vocês aí, depois vão mandar um e-mail, o ato de mandar um e-mail passa por várias ferramentas de acessibilidade. Como assim, Thierry? Se você vai mandar o e-mail pelo computador, olha seu teclado. Olhou? O teclado foi uma invenção de acessibilidade. Era uma condessa que amava escrever carta, e ela ficou cega. Para resolver esse problema, seu marido criou a máquina de datilografar, que depois virou os teclados que a gente tem. E olha, quantas vezes você mesmo que nem fez curso de datilografia, quantas vezes você já pegou você digitando sem olhar para o teclado? Se você está escrevendo no celular, olha seu touchscreen. Claro, depois eu vou falar de outros, aguardem outros podcasts, me sigam no LinkedIn, mas o ponto é, se vocês estão no celular, o touchscreen foi inventado por uma pessoa com deficiência, ela tinha mal do túnel de carpo, que é uma atrofia, ela não tinha força para apertar botões de BlackBerry ou Nokia, por exemplo. Quando a Apple viu isso, ela comprou e ó, que revolução! O touchscreen está presente nos smartwatches, nos telefones, nos tablets, cada vez mais no computador. Você pode ver o celular na horizontal, na vertical, dá zoom. A acessibilidade é mais do que isso, até experiência de usuário. Quando você estiver digitando, o corretor ortográfico está te corrigindo ou sugerindo palavras, agora com a inteligência artificial até prevendo o que você quer falar.
O corretor ortográfico foi desenvolvido por um surdo, porque nós surdos, eu não sei se eu falei para vocês, mas eu tenho síndrome de Usher. Síndrome de Usher é uma doença genética que provoca na infância perda da audição, é um surdo profundo, e na fase adulta, afunilamento do campo periférico de visão. O corretor ortográfico, nós surdos, a gente peca em concordância e conjugação. O corretor ortográfico foi feito para que a gente passasse menos vergonha ao escrever. E quem não usa e até abusa. E quando você for enviar o e-mail, saiba que foi um engenheiro do Google, que ele tinha uma esposa que era surda, sinalizada, ela tinha muita dificuldade em interagir com seus pares, e ele fez como uma ferramenta de interação. Então, dei um simples exemplo de como criações ou como a tecnologia envolvendo a gente pode ser fantástico. Você fala, opa, Thierry, minha empresa não desenvolve produto. Você trabalhar comigo, por exemplo, em várias empresas que eu passei, eu tornei as reuniões mais produtivas. Como assim, Thierry? Primeiro, eu até falo, reuniões com mais de 5 pessoas não deveriam chamar de reuniões, deveria chamar treinamento ou comunicado, porque 5 pessoas, colocando comigo, se aparece 4 quadradinhos em tamanho legal, para uma pessoa surda fazer leitura labial, uma pessoa de baixa visão poder enxergar. E as reuniões, claro, ficam mais produtivas. Comigo, por exemplo, as pessoas começaram a dar o contexto antes da reunião, porque sem o contexto fica muito mais difícil de entender. E quando você dá o contexto, olha como as reuniões ficam mais produtivas. Então, vocês nos envolvendo, vocês vão ver que vocês vão criar novos produtos, novos mercados, vocês vão ganhar produtividade nas suas empresas. E como fazer isso? Eu brinco que tem alguns passos. O primeiro passo é informação. Vou até dar um exemplo meu que eu gosto, que aconteceu quando eu estava estudando. Eu estava de saco cheio, fui morar na Inglaterra, e o diretor da escola britânica me chamou, assim, junto com a minha mãe, não sabia nem falar nada, e aí eu gosto dessa metodologia, foi lá que eu vi e aprendi. Primeira coisa, ele perguntou, Thierry, como que você aprende? Por isso a informação é importante. A informação que eu estou fazendo agora, transmitindo para vocês, mas vocês também têm que perguntar para nós, pessoas com deficiência. Na verdade, eu até não gosto de falar muito pessoa com deficiência, que é o ambiente que é deficiente, não nós. Mas, primeiro ponto, pergunte. Pergunte o que é. Ele fez, Thierry, como que você aprende? Eu falei, preciso de uma boa iluminação, preciso fazer leitura labial. Ele falou, vamos providenciar isso. Segundo ponto, nos dê oportunidade. O que é dar oportunidade? Ele perguntou, Thierry, quais são suas matérias favoritas? Eu falei, ciências e matemática. Ele falou, essa você se vira. Porque justamente quando a gente estava falando de capacitismo, quantas vezes acham que a gente não é capaz de alguma coisa e não dão oportunidade da gente mostrar isso. Então, se vira. E esse é o ponto. Você vai ver que se você der oportunidade para a gente, nós vamos te surpreender. E o último ponto é acesso à tecnologia, ou às ferramentas. E as ferramentas, eu falo, é cultura, é dispositivo e tecnologia. Como assim? Lá, eles me deram, mesmo não sendo cidadão britânico, eles me deram os melhores aparelhos auditivos, me deram conectividade. Sem isso, as pessoas acabam não conseguindo desenvolver. Só para vocês terem uma noção, 86% dos surdos não usam aparelho auditivo por falta de condições financeiras. E vocês, empresas, poderiam ajudar muito nisso. Porque dando um aparelho auditivo, a pessoa vai ter mais autonomia. O que é autonomia? Ela vai estar incluída, ela vai ter equidade, então ela vai conseguir participar, vai se desenvolver, ela vai ter a sua voz, então participando nas discussões, dando feedback, conseguindo interagir, e vai ser mercado consumidor. Então, informem, perguntem principalmente, nos deem oportunidade e também nos deem
ferramenta e tecnologia, que aí a gente vai conseguir ter essa autonomia e vamos desenvolver mercado, vamos melhorar a produtividade da sua empresa e todo mundo vai sair feliz. Perfeito, Thierry. A sua fala me trouxe alguns assuntos que acontecem muito nas empresas. O principal que eu consigo observar hoje é que pessoas com deficiência normalmente são direcionadas para cargos de operação, né? E isso é super importante porque se conecta com a questão da oportunidade que você estava falando agora. Então, eu vou puxar para a Aline. Aline, o que você acha que as empresas precisam começar a fazer para trazer pessoas com deficiência para todos os cargos, e principalmente para cargos de liderança, para que a gente possa ter a tomada de decisão de uma forma a ter o desenho universal, a pensar em acessibilidade em todos os pontos e áreas da empresa? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua opinião sobre isso. O que eu acho é que ainda falta as empresas dar oportunidade, mas principalmente desenvolver e dar a ferramenta que o Thierry acabou de falar. Então, a lei de cota está aí, ela existe há mais de 30 anos, as empresas têm na legislação, ela é obrigada a contratar a pessoa com deficiência, mas tem que olhar que a lei de cota... Fica tranquila, pode repetir. A lei de cota, ela é a primeira oportunidade para a pessoa com deficiência. Não tem que ser a primeira e estagnar. Sim, pessoa com deficiência, elas se desenvolvem, elas querem crescer na carreira, elas querem construir família. A gente, pessoa com deficiência, somos pessoa como qualquer outro tipo de gente. Então, não tem que criar a barreira de limitação, de não, você só pode se limitar em uma vaga. Não, se a pessoa quiser ser CEO de uma empresa, assim é meu desejo um dia, virar VP de uma empresa, por que não? Você tem qualificação, você tem oportunidade e todo o requisito. A deficiência é a nossa característica e não a nossa limitação para que não desenvolva dentro das empresas. Então, é tirar esse paradigma que pessoa com deficiência não consegue fazer as coisas. O Thierry falou claramente que é oportunidade, acessibilidade, a gente vai em qualquer lugar. Então, se a sua empresa tem uma acessibilidade, e aí falando que a acessibilidade não é só uma rampa ou um elevador, é acessibilidade tecnológica, acessibilidade em Libra, tem vários tipos de acessibilidade para você incluir a pessoa com deficiência. E dando essas oportunidades, claramente a pessoa vai se desenvolver e se destacar e crescer na carreira. Então eu vejo que ainda falta as empresas olharem as pessoas com deficiência além. Então, de fato, dá a oportunidade de a gente se desenvolver e crescer dentro da empresa. E principalmente essa representatividade, porque na tomada de decisão, se você não tem uma pessoa com deficiência dentro da tomada de decisão, você não vai lembrar do consumidor final. Então, toda empresa tem uma cadeia. Se você tem uma empresa de cosmético ou de tecnologia e você tem a pessoa com deficiência dentro da tomada de decisão, automaticamente o seu produto vai sair acessível. Então, essa é a cadeia que eu acredito muito que as empresas iam ganhar muito mais se colocasse pessoa com deficiência na tomada de decisão, na alta liderança, no desenvolvimento. É mais ou menos isso. Arrasou. E isso super conecta com alguns projetos que eu já fiz dentro de empresas, né? Que é muito conectado com a necessidade da pessoa aliada também. A gente sabe que é um fato
que pessoas cis, heteronormativas, sem deficiência e tudo mais, são as pessoas que ocupam mais esses cargos de liderança. E aí é a importância da gente conseguir comprar essas pessoas com o assunto de acessibilidade e capacitismo, para que elas comecem a trazer essa necessidade do desenho universal, né, da acessibilidade. Aí eu vou trazer o exemplo do projeto que eu trouxe para dentro da Whirlpool. Eu fiz o meu projeto de trainee e eu percebi, dentro do portfólio, que os produtos eletrodomésticos eles estavam deixando de ser manuais para eles virarem de touch. E aí, em sua maioria, acabava que as pessoas que tinham deficiência visual elas não conseguiam usar os produtos de touch. E aí a gente começou a criar um projeto inteiro para poder criar um adesivo tátil para adaptar esses produtos e a gente conseguir fornecer de maneira acessível também. Então, a gente acessibilizou o site, acessibilizou o manual, e a gente entendeu que aquele adesivo precisava ser desenhado também por pessoas com deficiência visual, para que aquilo ali fosse também, tivesse usabilidade para essas pessoas. Então, isso mostra que diversidade não está só no RH, né? Precisa estar em todos os processos, todos os serviços e tudo que a gente for construir dentro da empresa. Aí eu trago um dado, né? Hoje a gente sabe que, pelo IBGE, 24% da população brasileira é formada por pessoas com deficiência. E aí eu queria que você trouxesse aqui, Thierry, para a gente, qual é a importância da gente olhar pessoas com deficiência como pessoas consumidoras, porque isso vai impactar também na lucratividade e rentabilidade da empresa, né? Então, como que a gente convence a liderança, né, e os CEOs, os presidentes das empresas, de que é importante falar de acessibilidade e de capacitismo também para que eles possam fazer todo esse futuro do trabalho que a gente costuma dizer, trazer sustentabilidade para o negócio e assumir que pessoas com deficiência compram e consomem. E, para isso, elas precisam ter produtos e serviços perfeitos para elas também. Porque se a gente só se basear em pessoas padrão, a gente não vai estar olhando para esse recorte da população. Sim. Primeiro ponto é: todos nós somos deficientes. Como assim, Thierry? Todos nós somos deficientes? Sim, isso mesmo. Eu sou deficiente permanente. Então, nasci surdo e acredito, sim, com célula-tronco, com coisa da medicina, possa atenuar, mas eu sou permanente. Mas quanto de vocês não é temporário? Vocês não quebraram, torceram o pé, quebraram o braço, por exemplo, infecção de ouvido. Quantos de vocês não ficaram temporariamente? Temporariamente vocês ficaram um período, mais de 2 dias já é considerado temporário, mas se recuperaram. Então, a gente precisa, vocês vão precisar. E situacionalmente, principalmente a pandemia trouxe muito isso, bebê chorando no meio de uma reunião, cachorro latindo, vizinho furando a parede, agora nessa correria de regime híbrido, você subindo com mala, com malinha em escada, por exemplo, situacionalmente você também está precisando de ferramentas de acessibilidade. Então, logo, todos nós somos deficientes. O ambiente carece dessa deficiência. Perfeito, Thierry. E a sua fala me lembrou de uma coisa muito importante em qualquer recorte de diversidade, que é ter representatividade nos cargos, né? Eu queria saber, Aline, se você tem alguém que você se inspira para você continuar lutando todos os dias, para chegar nos cargos que você quer, para você continuar sonhando com a sua carreira de CEO. Tem alguém que, desde que você se entende por gente, você olha e fala, nossa, eu quero chegar nesse nível, eu quero ser parecida com essa pessoa? Olha, acho que você vive se inspirando quando você conhece a história de várias pessoas. Mas falando muito na causa da pessoa com deficiência, hoje tem algumas pessoas que me inspiram. Uma delas é o Djalma, que foi um homem que conseguiu chegar na vice-presidência de uma empresa e dar essa visão. Porque pessoa com deficiência, como o Thierry falou, por muito tempo foi excluída na sociedade. A nossa história de pessoa com deficiência, o tempo inteiro a gente foi excluído, seja na antiguidade, na Idade Média, foi sempre uma exclusão. E, vamos dizer, faz uns 10, 15 anos, ou até menos, que pessoa com deficiência começou a sair de casa, a ir no shopping, a passear,
a construir família. Então, o tema ainda é muito novo, sim, mas a gente existe desde que o mundo é mundo. Então, o quanto que a gente precisa estar mais nesse lugar e ter essa inspiração. E o Djalma foi uma dessas pessoas que quando eu olhei, eu falei, gente, ele chegou na vice-presidência, então eu também quero. E trazendo recortes de uma mulher com deficiência, agora mãe, eu quero muito abrir a oportunidade para as crianças que nascem com deficiência ou adolescente não passe por essa exclusão que por muito tempo a gente acabou sofrendo. Então essa nova geração vem que a gente tem trazido essa porta e a diversidade está aqui, né, para trazer isso, de abrir a oportunidade, de inspirar. E tem várias mulheres incríveis. A Tamara é uma delas. Tem outras mulheres que eu falo, gente, eu quero ser um pouquinho. Então, é muito importante a gente quebrar essas barreiras. O Thierry está ainda numa aula de acessibilidade, de mostrando que a acessibilidade não é só para pessoa com deficiência, é para todo mundo. Então, eu acredito muito que não existe só uma pessoa que me inspira, mas são pessoas que vão passando ao longo da vida e vai inspirando a gente a conquistar os lugares aonde a gente quer chegar. Fala aí, Tê. Eu só queria colocar um complemento, porque ter líderes inspiradores é fundamental. Primeiro, quando não somente para a pessoa com deficiência, mas para toda a diversidade. Primeiro, quando você tem um líder inspirador, você atrai esse talento. Quem, falando do Djalma, não sentiu, opa, quero ir para o UAI, ou quero ir trabalhar com ele e tal, porque, opa, se sentiu atraído. Quando você tem líder inspirador, as pessoas falam, opa, esse é o norte, é aí para aí que eu quero ir, e começa a se capacitar, começa a desenvolver, se vê um futuro nisso, então você atrai, você desenvolve natural, não precisa daquela cobrança do RH em ficar cobrando, opa, precisa fazer treinamento, não. Líder inspirador traz isso e reduz muito o turnover. Hoje, todo esse processo, principalmente com diversidade, é uma grande dor nas empresas. Atração, retenção, até redução do turnover. E é sim possível um homem branco ser um líder inspirador. Eu vou falar até de um exemplo meu, Antônio Grandini, que ele deu a primeira oportunidade, até de eu ir para um regime CLT. O primeiro emprego meu foi na L'Oréal. Eu, durante muito tempo, eu colocava no meu currículo, pessoa com deficiência. Estou esperando até hoje ligações das empresas. Quando eu não colocava, na época não tinha muito WhatsApp, hoje eu vi que melhorou um pouco, então a gente também faz esse mapeamento. Vocês olharem, é possível sim ver essas ferramentas, recrutamento acessível, mas na época meu pai atendia e falava, você pode escrever para o Thierry por e-mail? Até hoje estou esperando. Quando o Grandini me fez me trouxe, ou fez o convite, eu falei, Grandini, eu nunca trabalhei em corporação. Ele falou, ótimo, vamos aprender. Você não carrega os viés, estou aqui para te ensinar. Eu falei, uau, Grandini, eu nunca trabalhei em fábrica. Ele falou, também não trabalhei com inovação, vamos aprender junto? Eu falei, eu empreendo. Ele falou, continua empreendendo, porque é assim que você vai trazer de verdade a inovação. Você ficar só a inovação dentro da fábrica ou aqui, você não vai ser um cara inovador. Na hora, eu falei, é esse lugar que eu quero estar. Esse cara, ele vai me ajudar, vou desenvolver, me estou sentindo pertencido. E quantos líderes simplesmente olham para a gente, ou até, não vou nem falar pessoa com deficiência, mas a diversidade, ou até mais do que a diversidade, até um homem como máquina. Opa, você vai fazer só esse relatório, você só vai fazer isso. As pessoas não sentem mais engajadas. Cadê o propósito? Quando ele, mesmo sendo uma
fábrica. Você fala, puta, trabalhar em fábrica, cadê o propósito? Eu falei, não, caramba, ele está me dando a chance de fazer algo diferente. Ele está me dando a chance de evoluir. Então, sim, é possível um homem branco com um letramento adequado, com a capacitação adequada, sim, virar um líder inspirador, que você mexe em toda a cadeia que é dor. Atração, retenção e redução de turnover, de desenvolvimento dessas pessoas. Perfeito. Isso conecta com o que eu tinha falado sobre o meu projeto de trainee, né? O meu líder, na época, era um homem branco cis, hétero, sem deficiência, e ele foi a pessoa que se engajou no meu projeto para me ajudar a fazer acontecer. Me colocou de frente com o presidente para apresentar e tudo mais, e tudo aconteceu graças a essa porta que ele abriu para mim. Então, a importância também dessas pessoas aliadas, né? Agora, vamos para outra pergunta. Aline, queria muito que você trouxesse dicas para as pessoas com deficiência que estão ouvindo a gente de como entrar no mundo corporativo e como se manter no mundo corporativo. Porque eu acho que é super importante a gente fazer essa transformação dentro da empresa, mas também é importante que a gente consiga hackear o sistema, né? Porque ele já funciona há muitos anos e a gente precisa entender como hackear esse sistema para conseguir se manter nele. Eu queria ouvir assim, dicas de Aline para as pessoas com deficiência que querem chegar no lugar que você chegou e se desenvolverem como você está conseguindo se desenvolver. Eu acho que a principal dica é você se reconhecer como uma pessoa com deficiência e não deixar que as pessoas te limitem. Isso é muito importante, você realmente se reconhecer e falar, por exemplo, deixa eu até explicar como eu quero falar. Por exemplo, a minha deficiência é física. Então, para uma vaga que tem que carregar peso, a minha deficiência hoje, eu não consigo carregar uma caixa sozinha. E tá tudo bem, gente. Cada um tem seu perfil, cada um tem seu limite, e cada um vai ter a sua maneira e seu jeito de trabalhar. Então, se oferecer uma vaga que vai prejudicar a sua saúde, de fato, será que vale a pena? Será que não vale você explicar de fato qual é a sua acessibilidade que você precisa? Então, eu não tenho medo de falar. Aline, eu sei que várias empresas não vão olhar com bons olhos. Mas tudo bem, mas se você se impor e falar a sua real necessidade, você vai sofrer menos e não vai prejudicar principalmente a tua saúde, porque muitas vezes a gente se coloca em risco para permanecer no emprego e também não ter uma saúde mental. Então, para mim, hoje, primordial é respeitar o meu limite. E isso eu só comecei a me entender quando eu mesmo comecei a olhar para mim e entendi o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E isso é na vida, assim, sabe? É na minha casa, é com meu filho, igual, por exemplo, com o Rafa, até hoje eu não dou banho sozinha nele. E tá tudo bem. E isso é uma coisa que a gente vai se autoconhecendo e trabalhando. Então é importante também o autoconhecimento. E dentro da empresa, sim, sempre cobrar feedback, conversar com o seu gestor, ter um diálogo muito aberto. Aonde eu posso melhorar? O que eu posso fazer para chegar no meu objetivo? E ter de fato esse líder inspirador e como a gente falou aqui, uma liderança que caminhe junto e que queira aprender junto. Porque assim como o seu líder vai te dar um feedback negativo e você olha esse feedback como um desenvolvimento, não com uma questão pessoal, porque feedback nas empresas é pro seu trabalho, não é algo que você tem que levar, ele não gosta de mim, não, gente. É pro seu trabalho, ó.
você precisa melhorar nisso para chegar nesse objetivo. Então, esse diálogo muito aberto foi uma coisa que eu fui conquistando e hoje eu vejo como que é diferente eu me impor, eu falar, eu questionar, mas eu também ouvir. Eu também entender o lado do líder, da equipe, estar disposta a aprender, a desenvolver. E isso acho que é uma das dicas mais valiosas que eu levo para a vida, não só para a empresa, mas na vida. Eu tenho dificuldade de carregar peso, ou, por exemplo, serviço doméstico. Eu também tenho algumas dificuldades. E aí eu e meu marido foi conversando. Você faz isso, eu faço isso. E isso é pra vida. A gente vai conversando e vai se entendendo como ser humano mesmo. Então, a deficiência é o que eu sempre falo. A deficiência é a minha característica e não meu limitador. Perfeito. Thierry, agora eu vou trazer essa pergunta para você também. Qual dica que você traria para as pessoas com deficiência que estão te ouvindo, mas também para as pessoas líderes que estão querendo trazer pessoas com deficiência para os seus times? O que ele pode fazer de diferente para poder atrair, né, pessoas, que você estava falando sobre marca empregadora, mas também manter essas pessoas ali para elas conseguirem crescer e se desenvolver na carreira? Pergunta de 1 milhão, vai precisar de muita consultoria. Eu acho que cada empresa ou cada caso é um caso, então vou dar uma dica mais generalizada, mas para isso, tanto você como líder, pessoa com deficiência, procurem alguém específico. Eu gosto muito de diversidade aí para isso, mas primeiro ponto, líder, nos deem uma chance. Como assim dar uma chance? Hoje, a maioria gosta de falar de startup, de inovação aberta. A gente sabe que de cada 10 startups investidas, 7 não vai corresponder à expectativa, 2 vão deslanchar e 1 vai explodir. Por que a gente não faz isso também com a diversidade ou com as pessoas? Tem uma oportunidade em cargo ousado. Jeff Bezos fala, se eu quero fazer alguma coisa uau ou muito diferente, eu vou contratar alguém que nunca fez aquilo. Então, chamem alguém que nunca fez aquilo, com um olhar diferente, você vai aprender, vai ter um retorno muito grande. Tem um amigo meu, o Richard, que ele fala de transformação digital. Eu peguei, exatamente fiz uma analogia, ele fala, quando você digitaliza as coisas, o retorno sobre o investimento é 2 vezes. Então, quando fala site acessíveis, digitalização, acessibilidade digital, retorno 2 vezes. Quando você traz uma jornada acessível, o retorno pode ser 5 a 6 vezes o retorno sobre o investimento. Quando você cria uma experiência acessível, você está falando de retorno sobre o investimento 10, 100 vezes. Quando você cria toda a jornada, toda a infraestrutura acessível, o retorno é infinito. Você vai ver assim, por exemplo, a gente acabou de ver a tecnologia, a Apple lançando o Provision, por exemplo. Você fala, nossa, a Apple tal, como ela pensou diferente. Você parar para ver, muitas das coisas que ela usou foi olhando a experiência de usuário, usando ferramentas de acessibilidade. Então, por isso eu falo, gestores, nos deem uma oportunidade, fazem um letramento para vocês serem inspiradores, que aí sim vocês vão atrair essas pessoas e caminhem junto, aprendam. E para pessoas com deficiência, eu falo, não tenham medo de ser vocês. Muitas vezes nós ficamos, eu até falo de mim, quantos anos eu não queria me aceitar, ou por bullying, ou por coisa, fiquei escondido. Espera aí, eu sou um tesouro, vocês são vencedores, vocês saírem, vocês falarem, vocês vão ter muito mais. Eu sei que é difícil, as empresas estão mudando, tal, estão precisando, mas se eu falar, gente, eu sou surdo, eles, em primeiro lugar, se eles falarem, não, acho que é uma vaga para carregar peso,
ótimo, não estou nem falando que mal, tal, tá tudo bem. Ótimo, porque é esse tipo de empresa que eu não quero trabalhar. Esse tipo de empresa vai me destruir fisicamente, mentalmente. Então, é ruim para ambos, porque eu não vou produzir, eu cada vez vou ficar mais encostado, a empresa não vai saber o que fazer, vai ficar com a reputação ruim. Mas empresas que querem, ou de fato, porque querem aprender a ser mais produtiva, querem aprender a fazer as coisas diferentes, querem um outro olhar. Então, tudo isso eu estou devolvendo para a empresa. Estou falando bem da empresa no meu LinkedIn, nas minhas mídias sociais. E mais do que isso, eu vou performar, vou trazer um outro olhar, trabalhos que a gente gosta, o que faz bem, a gente vai dar um retorno, vocês vão ver a nossa dedicação de pessoas da diversidade é muito maior. Você até pega agora que tem índice de universidades, quem entrou por pontuação, não vou nem falar cota, que é um termo mais... Mas quem entrou por outro meio, escola pública, tal, está tendo desempenho até melhor do que as universidades tradicionais. Então, nos deem essa oportunidade. Eu acredito que a empresa, vocês mensurarem por esses trainee, cargos de liderança, vocês vão ver que a gente vai dar um outro tipo de retorno. Então, pessoas com deficiência, não tenha medo de ter seu orgulho, de falar, eu sou capaz, de falar, eu posso ensinar, eu preciso disso. Se eu não falar, eu preciso de legenda, eu preciso de aparelho auditivo, se eu não usar essas ferramentas, também não vou estar produzindo. E líderes, nos deem oportunidade. Perfeita a sua fala, Thierry. Agora a gente vai caminhar para o final. E eu queria que vocês trouxessem os arrobas de vocês, as redes sociais, para todo mundo seguir e conhecer mais um pouquinho do trabalho de vocês do dia a dia. Claro. Então, no meu Instagram é Aline A. Messias. Então, me seguem lá, gente. Eu estou compartilhando minha vivência na maternidade, falando de pessoa com deficiência. E o meu LinkedIn é Aline Messias também. Obrigada, Aline. E você, Thierry? Eu falo muito mais no LinkedIn. Se vocês seguirem Thierry Sintra Marcon, vocês vão encontrar. Eu tenho feito 2 publicações por semana falando de acessibilidade, inovação e impacto. Mais do que isso, eu até faço um convite para vocês também escreverem todos os meus artigos. Eu estou colocando no final. Esse artigo foi escrito por um surdo. Esse artigo foi escrito por uma pessoa com síndrome de Usher. Mulheres, pessoas pretas, façam o mesmo, até para a inteligência artificial ir aprendendo e tendo menos vieses, mas no LinkedIn eu sou bastante ativo. No Instagram, divido a conta com a minha esposa, uma maluquice do futuro, tal, mas Thierry Marcela Marcon também, fiquem à vontade de seguir, me mandem mensagem, o que vocês tiverem de dúvida, tal, me procura, me incentiva, que eu quero ensinar e a gente vai construir, afinal, o futuro é acessível. Perfeito. Thierry e Aline estão com a gente no Diversidade, com C, né? E queria contar aqui para vocês também que eles também fazem palestras, conteúdos, consultorias. Então, acessem o nosso site também e o nosso arroba no Instagram, que é @diversidadecomc.br, e também nosso LinkedIn, que é Diversidade com C. Obrigada, pessoal. Foi ótimo estar aqui com vocês. Estou muito feliz de poder dividir esse episódio com vocês. E em breve a gente faz outros para falar de outros assuntos. E, mais uma vez, obrigada. E adoro vocês demais. Obrigado, todo mundo está escutando. Obrigado. Obrigada, gente.